Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre dízimos periódicos, como vocês já viram aí no roteiro que eu enviei para vocês, certo? Este conteúdo vocês já viram, né? No material anterior, né? Semanas anteriores. Mas é necessário vocês reverem, porque a gente vai entrar num conteúdo que é de dízimas periódicas, simples e compostas mais à frente. E vocês precisam rever novamente o que significa um valor, um número, né? Um decimal ser dízima periódica. Então, os números racionais, eles podem ser expressos, né, por meio de frações ou na forma decimal, né? Então, quando a gente for representar o número racional, na verdade, ele é um número que pode ser representado na forma de uma fração A por B, né? Esse A aqui e o B, eles são eles estão representando, né, os números inteiros, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, e esse B aqui tem que ser diferente de zero. Então, o conceito de número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. E para que a gente possa colocar um número na forma decimal, né, a gente já sabe que a gente divide o numerador pelo denominador. Neste caso, nós temos um exemplo aqui de uma fração 9 por 20. E a representação dela, ela vai ser finita, né? Nós temos a divisão aqui de 9 por 20, o resultado aqui 0,45, a gente não vai fazer essa divisão aqui porque compreende que você já sabe fazer divisão. Então, observamos aqui que 9 dividido por 20 é igual a 0,45. Observamos aqui que o resto dessa divisão é igual a zero. Portanto, esse decimal é finito, como já foi dito. Vendo aqui esse outro caso, né, nós temos aqui o número menos 7 dividido por 11. Nesse caso aqui, como o próprio material já está dizendo, essa representação aqui vai ser um decimal infinito. Por quê? Nós vamos fazer divisões, divisões, divisões e nunca teremos um resto igual a zero. Então essa divisão aqui nós iremos fazer, vamos acompanhar, né? Então aqui nós vamos ter aqui, ó, 7 dividido por 11. Né? 7 dividido por 11 é igual a zero, porque 0 vezes 11 é 0, o resto 7. Se eu colocasse 1, ia passar, né? Como 7 é menor que 11, então colocamos 0 aqui, vírgula no resultado, certo? Então, 70 dividido por 11 dá 6, 6 vezes 11 é 66, para 70 sobram 4. Colocamos 0 aqui, porque 4 é menor que 11, 40 dividido por 11 vai dar 3. 3 vezes 11, 33, para 40, resto 7. Então, observe que o 7 já começou a repetir aqui. Vamos continuar. 70 dividido por 11 vai dar 6 novamente. 6 vezes 11 dá 66, para 70, resto 4. Ó, o 4 repetindo aqui. 40 dividido por 11 vai dar 3. 3 vezes 11 dá 33, para 40 sobra 7. E aqui a gente já pode parar, porque o resto vai ser sempre 7 ou 4. 7 ou 4 e o resultado aqui sempre vai ser 6 ou 3, 6 ou 3. Então, da divisão de 7 por 11, né, que o número é negativo, menos 7 sobre 11, o nosso resultado aqui vai ser, ó, menos 0,63, 63, 63, e isso vai se repetir infinitamente. Então, como a gente já falou, esse resto aqui ele nunca vai se anular, ele nunca vai ser zero. Ele vai ficar se alternando entre os números 7 e 4. Então, neste caso, nós temos um número, que é um número decimal infinito, né? Na divisão aqui de menos 7 por 11, nós vamos ter aqui, o resultado vai ser menos 0,63, 63, 63, e isso vai se repetir. Então, neste caso, como aqui é um número decimal infinito, e ele tem um período, né, que nós estamos vendo aqui que esse período são os algarismos 6 e 3, nós vamos chamar isso aqui de dízima periódica. Exato? Periódica por quê? Porque exatamente nós temos os números sempre se repetindo, que neste exemplo é o 6 e o 3. Né? Então, como a gente já falou aqui, ó, na dízima periódica menos 0,63, 63, 63, o período é esse grupo aqui dos números 6 e 3, ou seja, é o número 63. A gente também pode abreviar a escrita dessa dízima periódica. Né? A gente pode escrever que essa dízima periódica ela é menos 0,63 com um traço em cima. Esse traço vai significar exatamente que esse valor 63 vai sempre se repetir. Observando aqui uma outra dízima periódica, que é o número 12,1
45, 45, 45. Novamente aqui nós temos um decimal infinito, certo? Que o período é 45, observamos bem aqui, porque é o valor que sempre se repete. Mas aqui na casa dos décimos, né? A casa dos décimos fica após a vírgula, né? Aqui antes da vírgula é a parte inteira. Nós temos esse númerozinho aqui, ó, número 1. Esse número 1 aqui, que não se repete, é a nossa parte que a gente chama de não periódica, certo? Então, em uma decimal infinito, numa dízima periódica, ela pode ser determinada, como está aqui nessa outra página, em uma dízima periódica composta ou numa dízima periódica simples. Então, em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula, né, que é esta aqui, como a gente está olhando nesse número aqui, 12,1, 45, 45, 45, e que não compõe o período, pode não existir, como a gente falou aqui. Caso ela exista, ela vai ser uma dízima periódica composta, caso contrário, trata-se de uma dízima periódica simples. Então, o que está dizendo aqui? Se eu tiver uma parte aqui após a vírgula, né, aqui na parte decimal, um número que não se repete, essa dízima aqui ela vai ser uma dízima que é periódica e que ela vai ser chamada de dízima periódica composta, porque ela é composta por uma parte não periódica e uma parte periódica. E ela também pode ser chamada de dízima periódica simples, ok? Por que simples? Porque logo após a vírgula, como tem no nosso caso aqui, o período ele aparece, que nesse caso é 63, certo? Então, por exemplo, no número 0,333, essa dízima aqui é uma dízima simples. No número 0,1 42, 42, 42. Isso é uma dízima periódica composta. Por quê? Nós temos após a vírgula um termo que não se repete e logo após esse termo nós temos a parte periódica. No número aqui 2,78, 78, 78. Novamente nós temos uma dízima periódica simples porque o período aparece logo após a vírgula. E mais um exemplo aqui, no número 13,558, vou botar aqui só a título de explicação, né? 24, 24, 24. Ou seja, nós temos o 5 e o 8, que são os termos que não se repetem infinitamente, e nós temos aqui o nosso período, que é o número 24, que é o termo que sempre se repete, que é infinitamente. Aqui no material ainda, vocês têm aqui algumas coisas aqui para praticar, né? Nós temos aqui essas frações aqui, e ele quer que você, o autor quer que vocês, utilizando a calculadora, transformem esses números racionais em forma decimal. E fazer aqui o que se pede, né? Quais foram os valores encontrados, quais desses números são dízima periódica, qual o período delas, e assim temos o terceiro item também que pede, observando os números da forma de fração e as dízimas periódicas, quais as relações que vocês podem identificar acerca desses valores. Eu passei também que vocês façam aqui a quarta questão, para vocês poderem fixar esse conteúdo, né? Vocês vão pegar essas questões aqui que vai de A até F e vão identificar aqui o período. Então, neste caso aqui, ó, por exemplo, usando esse exemplo aqui que eu já falei para você, mostrei aqui para você anteriormente. Se eu quiser o período aqui deste número decimal, né? O período vai ser o número 24, porque ele que se repete infinitamente. Olhando aqui para este outro número, né? Esse 2,78, 78, 78. Quem é que vai ser o nosso período? O período aqui vai ser... O período aqui vai ser os números 7 e 8. 78. Então é isso que é para vocês fazerem aí na quarta questão, certo? Então, após vocês assistirem este vídeo, assistam a parte 2 dele, que a gente vai começar a falar sobre frações geratriz de dízimas periódicas. Ou seja, nós vamos ter a nossa dízima periódica e nós vamos transformar ela em fração. Então, até lá.